Seja muito bem-vindo ao Zibcast, o webcast da Zilor e Biorigem, o nosso programa que você acompanha aqui, dentro dos canais da Zilor e Biorigem, no Spotify e no YouTube. E hoje nós estamos com uma presença muito especial no Leaderscast, Carlos Lindstedt. Correto? Correto. Seja muito bem-vindo, Carlos está conosco, é o nosso diretor de pessoas e organização. E Carlos está aqui com a gente hoje para falar sobre pessoas, liderança, carreira e o futuro do trabalho. Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por você estar aqui. E para começar, falaremos um pouquinho sobre a trajetória. Carlos, conta um pouquinho para a gente sobre a sua carreira, essa trajetória e como você chegou a Zilor. Tá bem, vamos lá. Bom, é uma longa carreira. Eu já sou jovem há bastante tempo, então eu iniciei minha carreira há muitos anos atrás, na verdade décadas atrás. E o meu início de carreira foi bastante interessante. Eu comecei a direcionar a minha carreira para uma atividade, para uma profissão que eu buscava, e me tornei completamente um outro profissional, completamente diferente daquilo que inicialmente eu estava. Comecei minha carreira trabalhando num banco, o Banco Bradesco, né? E na época você não tinha tanta internet banking, caixas eletrônicos, as agências eram muito grandes. Eu trabalhava como caixa em uma das agências. E trabalhando no banco, eu já planejava trilhar uma carreira na área financeira, dentro do banco. E por isso eu fui estudar economia. Me formei em economia, mas ainda durante a graduação eu recebi um convite de uma empresa em Joinville, Santa Catarina, de onde eu sou natural, para trabalhar nessa empresa. A empresa chama-se Embraco, e Embraco de Empresa Brasileira de Compressores. E nessa empresa eles me convidaram para trabalhar em RH. Minha primeira reação foi: poxa, eu não sei nada de RH. Eu trabalho num banco, sou caixa no banco, como é que eu vou trabalhar em RH? Eles disseram: não se preocupe com isso, a gente te ensina, a gente tem tempo para te ensinar, mas você já tem algumas características que a gente percebe aqui no banco, que são características bastante importantes para a área. Você consegue lidar muito bem com pessoas, você tem uma abordagem muito suave, muito bacana, você é muito prestativo, você é atencioso, então são coisas que facilitam o teu processo de aprendizagem. Assim, sem contar que o salário na época já era o dobro do que eu recebia no banco. Então isso foi um estímulo adicional. Comecei minha carreira na Embraco dentro da área de RH. E começou minha trajetória dentro de recursos humanos. Isso foi no ano de 1988. Então a gente está falando de exatos 35 anos atrás. Dentro da área, eu passei por todos os processos da área de recursos humanos. Para ter ideia, eu entrei controlando os cartões ponto dos operadores. Na época tinha chapeiro, relógio ponto, tinha que marcar cartão. Hoje tudo mais digital, né? Reconhecimento facial. Na época não, era cartão ponto mesmo, um relógio ponto. Aquela rotina bem manual. Super manual. Todos os dias vai, recolhe cartão, traz, contabiliza horas trabalhadas, horas extras, ou faltas, ou atrasos, volta os cartões para o chapeiro para as pessoas poderem bater o ponto de saída. Então, bem diferente do que é hoje. Totalmente diferente do que é hoje. Mas passei depois também por outros vários processos dentro da área de operações de RH. Fiz folha de pagamento, fiz férias, benefícios, trabalhei também na área de recrutamento, até o ponto em que eu me movimentei na área de remuneração, onde ali dentro eu me tornei um especialista e acabei sendo gerente também da área. Nessa trajetória eu já também busquei um aperfeiçoamento em curso, já graduado em economia e em paralelo também graduado em ciências da computação, fiz as duas graduações em paralelo, mas trabalhando em RH e gostando da área, busquei especializações na área de RH, fiz algumas pós-graduações ligadas à área, depois também em gestão de negócio, por conta do crescimento da carreira, mas como gerente de remuneração, depois a empresa começou a crescer muito também, ela se tornou um player global de fato, sendo um líder mundial no mercado de compulsões para refrigeração. E aí já com unidades na Itália, na Eslováquia, na China, nos Estados Unidos, no México, além do Brasil, obviamente, então esse mesmo crescimento que a empresa teve, eu consegui também ter esse crescimento na minha carreira ali por
aproveitar as oportunidades que foram surgindo e eu estava sempre pronto. Uma coisa que é bastante importante, né? Sempre a curiosidade, a busca do mais, a atualização constante e ficar pronto para as oportunidades que surgem. Esse é um pouco da minha carreira dentro da Embraco. Aliás, ainda tive uma expatriação durante esse período, por 2 anos, ministrando recursos humanos para as plantas da Europa, que era a Itália e a Eslováquia. Nessa época, quantas pessoas você liderava, mais ou menos? Só para a gente ter uma dimensão. Quando você cita a empresa global. Falando de Europa, quando eu estava na Europa, era em torno de 70 pessoas. Não era um número tão grande assim, porque a gente estava falando de duas unidades. Mas logo depois que eu retornei da Europa, eu assumi a diretoria global de RH, e aí com a responsabilidade sobre o RH como um todo, em todas as localidades. Aí a gente está falando de em torno de 250 pessoas, 270 pessoas. É razoavelmente grande. E em 2013, depois de 25 anos trabalhando na mesma empresa, eu costumo dizer que nunca é a mesma empresa, porque ela passou por várias transformações, a minha carreira cresceu muito, eu mudei completamente de atividade desde quando eu entrei, por muito que eu saí. Então não dá para dizer que é a mesma empresa, foi um aprendizado constante durante todo esse período. Uma construção em conjunto, né? Sem dúvida. E saí em 2013 da Embraco para a área de fertilizantes, como então eu entrei no agro. Entre os negócios do agro. Foi um outro grande desafio também, porque a área tinha uma ambição de crescimento muito grande. No Brasil, ela ainda era uma empresa tímida no Brasil. Não era tão pequena assim, mas tímida comparada com o que ela era globalmente. Uma empresa norueguesa com operações globais. E acabou acontecendo. Eu entrei exatamente para contribuir nesse crescimento da organização. Ela tinha como expectativa fazer muitas fusões, e aí geralmente integração com os colaboradores, alinhamento de cultura, integração da liderança. Né? Então, por isso eles foram, na época, buscar um profissional de recursos humanos já com experiência em operações assim, e mais robusto em relação ao que eles tinham internamente. Fiquei na Yara por 9 anos, saí da Yara em final de 2021, e aí decidi ficar uns meses parados. Consegui fazer isso depois de, falando de quase mais de 30 anos de trabalho. Desligar um pouco da rotina corporativa. Exato. Fiquei alguns meses no sabático, vamos dizer assim, até o momento que eu decidi retornar para o mercado e avaliar outras oportunidades. Nesse meio tempo apareceu a Zilor. Foi uma das empresas que me chamou muito a atenção, entre outros processos que eu participei. E aí, desde outubro de 2022, eu estou aqui na Zilor, fazendo um pouco mais de 4 meses hoje. Você trouxe aqui um filme da sua carreira, né? Falando especificamente das transições. Durante esses períodos, Carlos, quem te apoiou? Né? Eu falo que a gente sempre tem umas pessoas ali de referência de alguns momentos que marcam a nossa trajetória profissional. Você tem essas lembranças também? Tenho. Eu consigo responder isso por 2 pontos de vista distintos. Primeiro, da sorte que eu tive ao longo da minha carreira nas 3 empresas que eu trabalhei, nas 3 empresas que eu trabalhei, eu tenho um líder que ajuda muito, que inspira muito. Na Embraco, que foi onde eu trabalhei por mais tempo, 25 anos, eu tive a sorte de ter, e aí é o segundo prisma também, eu tive a sorte de começar numa empresa que era uma escola fantástica, foi uma escola fantástica. O nível de profissionalismo, a qualificação dos profissionais que estavam dentro, a inquietude em buscar sempre mais, em buscar ser melhor, tanto que ela nasceu de uma empresa joinvilense e virou a líder global. Isso tudo traz para o ambiente um ambiente de muito aprendizado constantemente. Eu aprendi muito com as pessoas, com os meus pares, com a minha equipe, com os meus superiores, mas em especial o presidente da organização, que era alguém que, para mim, ainda hoje é uma referência de líder. É alguém que, de fato, me inspirava muito, alguém de uma inteligência extremamente acima da média, uma visão estratégica absurda,
mas ao mesmo tempo, com toda essa inteligência e visão estratégica, ele conseguia delegar muito bem, formar times maravilhosos e orientar muito bem esses times para que eles atingissem os resultados extraordinários que a empresa atingia. E ele fazia isso com muita habilidade. A mesma coisa aconteceu na Yara. Eu confesso que no meu início de Yara, eu e o meu superior, nós tínhamos uma relação um pouco de gato e rato. Tínhamos alguns conflitos por diferença de ponto de vista. Mas depois que nós nos acertamos, alguém que até hoje me inspira também, também um exemplo de líder pelos mesmos motivos. Delegação, orientação, envolvimento, a visão estratégica. E hoje na Zilor eu estou experimentando alguma coisa mais ou menos igual. O Fabiano também é alguém com um coração gigante, é alguém de uma forma, de um jeito muito simples de explicar as coisas e guiar as coisas. É alguém que se percebe que ele é muito bondoso, mas esse jeito simples dele facilita com que você entenda o negócio, você entenda as expectativas que tem, você entenda as direções. Também nesse contexto de trajetória e carreira, você citou aqui algumas competências dos líderes inspiradores que você teve nessa trajetória. Quais são essas competências que você enxerga que te trouxeram até aqui? Né? Se você for fazer aí um retrovisor dessa trajetória, quais competências você acha que te auxiliaram a chegar onde você está hoje? Bom, talvez isso seja até mais fácil responder, porque são feedbacks que eu recebi ao longo da minha carreira. Então, na verdade, eu vou trazer até o que os outros me disseram, os outros me retratarem do que eu acho que eu tenho. Uma das coisas que sempre vem é a respeito exatamente do interesse em mais. O não se acomodar com o status quo, não ficar conformado com o que se tem, sempre buscar mais. E claro, para buscar mais você tem que ser curioso, você tem que estudar, você tem que se dedicar, tem que estar aberto para coisas novas. Então essa já é a arrogância do eu sei tudo não cabe. Um segundo ponto importante e aí já falando depois em cargos de liderança, a formação de times, a formação de equipes. Eu sempre recebi esse feedback também a respeito de o quão boas são as equipes que eu acabo formando. E aí, a partir do momento que você tem equipes bem formadas, equipes sênior, sabedoras das suas entregas, fica muito mais fácil delegar. Então, a própria delegação, eu costumo brincar que eu chego quase no limite da delargação, de tanto que eu delego para as pessoas, mas ao mesmo tempo é intencional, porque eu sei que exatamente nessa delegação, às vezes até exagerada, colocando minha equipe um pouco no fogo com a delegação, eles acabam se desenvolvendo a partir daí. Eles buscam outras soluções e conseguem entregar aquilo que é esperado a partir do crescimento deles mesmos. Então, acho que são características que me ajudaram e são características que eu vejo super importantes também. E nesse mesmo contexto, trazendo essa questão de experiência, carreira, você trouxe aí um cenário de toda a sua trajetória. Dá para fazer um teaser desses 4 meses, um pouco mais de 4 meses de Zilor? Tem sido um desafio bem gostoso. A Zilor tem desafios diferentes daqueles que eu já enfrentei. Tem um ambiente diferente, é a minha primeira vez trabalhando numa empresa de capital fechado, por exemplo. As 2 empresas anteriores eram de capital aberto, grandes corporações multinacionais. Uma multinacional brasileira, mas ainda assim a distância do conselho, por exemplo, é bastante grande. Mas agora a gente tem um outro ambiente, que é uma outra forma de trabalhar. Boa porque eu estou aprendendo muito com ela. É exatamente essa questão de aprender constantemente. E ao mesmo tempo a Zilor vem de um processo de vamos dizer assim, de uma recuperação de uma situação em que ela não estava contente, mas hoje uma empresa muito mais sólida, querendo alçar voos maiores, dar saltos agora a partir dessa base sólida construída.
Então, o desafio é muito gostoso a partir daí, para entender o que então essa empresa precisa, agora no aspecto pessoas, de que competência, de que estilo de liderança, reforço em valores, que cultura queremos, como vamos criar esse clima organizacional que propicie o engajamento para que as pessoas consigam dar o seu melhor no ambiente de trabalho para entregar então esses resultados superiores que a gente está buscando. Então, tem alguns desafios muito bacanas aí. Alguns que eu já vivi no passado, sim, e que dá para trazer essa experiência já vivida, mas alguns completamente novos e que está sendo bem gostoso pelo período de aprendizado. A Zilor tem 3.500 colaboradores. Você está na posição de liderança de pessoas e organização. Qual que é o maior desafio de estar nessa posição no sentido de desenvolvimento de pessoas? São vários, mas eu tiraria um que eu acho essencial. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que pensar nos colaboradores como um todo. Como você falou, temos 3.500 pessoas. Mas é difícil você atacar todas as formas de desenvolvimento para todos de uma única vez. Você tem que ir de forma estruturada. E eu ainda tenho uma crença de que o melhor jeito da pessoa se desenvolver é on the job, é atuando, é no trabalho onde ela está. E esse trabalho pode ser no trabalho atual, mas pode ser experimentando já outras coisas, trabalhando em outros projetos, trabalhando em outra atividade, desenvolvendo suas competências, seu conhecimento, sua visão do negócio ou da área onde atua e assim por diante. E isso, quem consegue facilitar muito bem é o líder. E aí estamos falando de líder em todos os níveis. Então, por isso, o meu foco ele sempre foi muito forte em desenvolvimento de liderança. O quanto nós conseguimos tornar esse líder bom no que diz respeito à gestão de pessoas. A grande maioria dos líderes, eles cresceram em suas carreiras. O meu exemplo, eu entrei como analista de RH escriturado, especialista em funções na operação durante muito tempo. Mais tarde, vim a me tornar um líder porque fui muito bem reconhecido nas minhas competências e conhecimento técnico ao longo da minha carreira, onde eu fui crescendo. Então, geralmente, o líder já conhece muito de sua área de atuação. Tecnicamente, ele já conhece a sua área. Mas ele chega numa função de líder, ele precisa ter outras competências. Ele vai precisar fazer as suas entregas a partir do time dele, a partir das pessoas que ele lidera. Então, o quão bem ele está liderando essas pessoas, engajando as pessoas, ajudando-as a se desenvolver, motivando, fazendo com que elas tenham vontade de trabalhar e fazer as entregas que se esperam. Então, por isso, o meu foco sempre foi, quando falo de desenvolvimento, eu sempre foco muito na liderança, porque isso acaba facilitando o desenvolvimento da organização. Carlos, na posição de liderança, qual é a decisão mais difícil a ser tomada? A decisão mais difícil é aquela que ainda vem, aquela que ainda virá, a decisão futura, o próximo desafio. Decisões passadas, você pode até julgar se ela foi certo, errado, tirar aprendizados. E, claro, tiveram decisões difíceis que eu considero certas, tiveram decisões difíceis que eu considero erradas. Não faria de novo. Mas ambas são experiências adquiridas para que nas próximas oportunidades essas dificuldades, ou desafios, ou decisões possam ser as melhores possíveis. Então, eu acho que a mais desafiadora é a que ainda vem pela frente. Diante das suas inspirações por líderes, como você trouxe no início do nosso bate-papo aqui, você trouxe algumas competências. Se você fosse traçar o perfil de uma liderança, quais são os pontos específicos, diretrizes ou competências, habilidades que esse líder ele precisa ter para fazer essa gestão de equipe? Exatamente esse é o ponto, para fazer a gestão de equipe. Porque, como eu mencionei, quase que totalidade das vezes os líderes se tornam líderes a partir de uma carreira técnica, uma carreira especialista em sua área de atuação. Eles acabam se tornando líderes e precisam gerenciar pessoas e obter resultados através das pessoas, com as pessoas. Por isso eu acho que, e esse já é um conselho para líderes que estão recém-promovidos para a posição de liderança, busquem se aperfeiçoar em competências de gestão de pessoas. E pode ser das mais básicas possíveis. Como eu faço um bom recrutamento? Como
eu avalio corretamente uma pessoa que eu estou recrutando? Como eu avalio o desempenho das pessoas? O que eu devo considerar? Tanto o que entrega, mas especialmente o como entrega. Como eu dou feedback para essas pessoas? Como eu consigo corrigir rumos para que elas se tornem profissionais ainda melhores? O quanto eu as desafio, o quanto eu delego, que eu mencionei aqui, o quanto essa delegação está desafiando as pessoas para que elas cresçam, para que elas se desenvolvam e acabem entregando resultados ainda melhores, além de proporcionar crescimento na carreira. Então, eu acho que competência de gestão de pessoas para todos os líderes sempre vai ser extremamente importante. E, infelizmente, essa é uma coisa que muitos líderes não se atentam. Muitas vezes o líder chega numa posição de liderança pensando, bom, agora eu já cheguei, agora eu sou líder, agora eu mando, e não é isso. Não é nada disso. Então, competências de gestão de pessoas, competências de liderança em gestão de pessoas, Qual é o maior desafio de uma carreira? Pegar o meu exemplo de início de carreira e o que eu me tornei, um profissional completamente diferente daquilo que, quando eu tinha 20 anos de idade, eu sonhava. Então, acho que o maior desafio de uma carreira é você se encontrar no lugar onde você está. Se encontrar no lugar onde você quer estar. Encontrar esse lugar e ali se dedicar, mergulhar. E aí estudar, curioso, isso vai construindo sua carreira a partir dali. Então, acho que o maior desafio é esse mesmo, é encontrar exatamente o que te move, o que te dá paixão, o que te gera um propósito, para que você não tenha apenas um emprego, mas que você tenha um trabalho que te dá prazer, que te traga significado para a tua vida, que você consiga contribuir com algo maior e ter prazer naquilo que você faz. Eu acho que o desafio é encontrar tudo isso aí. Sim. Trazendo esse contexto de trabalho e emprego, eu vou fazer a próxima pergunta, que é exatamente essa pauta que a gente tinha aqui. Que muito se fala em artigos, livros, da diferença de conceito entre trabalho e emprego. Você pode contextualizar a gente dessa sua experiência, Claro. como você enxerga esses dois pontos? E muitos têm falado hoje também, adicionalmente a isso, a palavra propósito. Fala-se muito em propósito, a pessoa ter um propósito. A partir do momento que ela encontra esse propósito, tem um propósito, pode ter certeza que ela tem um trabalho. Ela está fazendo aquilo com paixão, ela está fazendo porque gosta, ela está fazendo porque vê um objetivo maior, ela consegue contribuir com algo maior, e que aquilo traz benefícios também para ela. De felicidade, de bem-estar, de entrega de resultados, de relacionamentos saudáveis dentro da organização, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, versus um emprego, aí a gente está falando de um trabalho, versus um emprego é onde eu tenho uma carteira assinada, onde eu vou receber meu salário no final do mês, onde eu tenho que estar lá todo dia das 8 às 5, cumprindo o meu horário, e é isso, vou embora. Então, emprego, trabalho é muito conceitual, a palavra pode não definir exatamente no dicionário exatamente o que é, mas são conceitos, são visões diferentes. E numa vida cada vez mais acelerada, como essa relação de trabalho é vista atualmente, aí puxando um pouquinho também pelas gerações. Né? Se nós puxarmos 50 anos, era muito diferente o modelo de trabalho de como é hoje, até pelas ferramentas, tecnologia, enfim, produtividade, eficiência, tudo que envolve a rotina de trabalho. Como você enxerga esse ponto de... Em que momento estamos? Estamos num momento complicado. Estamos num momento complicado porque é exatamente isso. Se fosse 50 anos atrás, era muito diferente do que é hoje. Quanto que 50 anos atrás, nós trabalhávamos 48 horas por semana no Brasil. Então, trabalhávamos de segunda a sábado, inclusive, descansávamos no domingo. Mas ainda assim era um trabalho com pouca tecnologia, então era muito manual, era muito operacional. O número de pessoas necessárias para fazer essa tarefa era muito grande. Isso foi mudando ao longo do tempo, muito por conta do avanço da tecnologia, né, e todas as inovações criadas ao longo do tempo.
E as gerações foram, de alguma forma, acompanhando esse processo. Então, não vivendo aquele passado, mas já olhando o presente e enxergando o futuro e tendo expectativas e desejos diferentes do que os nossos pais e avós tiveram. Isso tem se acelerado cada vez mais. A cada ano que passa, parece que as mudanças acontecem em um tempo cada vez menor. Eu acho que a pandemia nos trouxe um pouco dessa experiência, dessa mudança acelerada que vem acontecendo. Bom, basta dizer que de um dia para o outro, né, em março de 2020, de um dia para o outro estava todo mundo trabalhando em escritórios e de repente está todo mundo em casa. Continuar trabalhando, extremamente desafiador. Né? Tínhamos tecnologia para nos ajudar, tínhamos, mas ela já estava completamente disponível, todos já entendiam bem como usar aquela tecnologia, já estavam preparados para isso. Não, também teve que ter um processo de preparação, mas de forma muito rápida. Né? O mesmo vale para a operação, as pessoas dentro das áreas de operação, de um dia para o outro, tiveram que fazer, por vezes, entregar o mesmo resultado, criando maneiras diferentes, porque o ambiente agora era diferente e exigia coisas diferentes, desde o distanciamento, materiais de segurança, e assim. Então, acho que a pandemia nos mostrou um pouco dessa velocidade da mudança e como ela acontece, mas ao mesmo tempo a capacidade que nós temos para nos adaptar a ela. E isso eu falo para todos. Né? Desde uma geração que hoje está nos seus 50, 60 anos para se adaptar com essa tecnologia e esse novo modelo de trabalho, desde as gerações que hoje estão entrando aqui com 17, 20, 22 anos, que também conseguem enxergar esse cenário e também tem uma capacidade de se, eu não diria, não é acomodar, mas de entender e se integrar nessa nova realidade. Esse novo modelo, como o híbrido, por exemplo, anterior à pandemia, algumas empresas multinacionais já adotavam esse modelo de trabalho. Sim. Pós-pandemia, isso se intensificou ainda mais. O híbrido hoje é o novo normal da relação de trabalho corporativa, digamos assim, administrativa? Essa é uma coisa bastante interessante. Antes da pandemia, estava na minha empresa anterior, nós estávamos exatamente estudando o modelo de trabalho híbrido. Nós estávamos prestes a implantar um modelo de trabalho. Confesso que nós tínhamos muitas resistências dentro da organização com relação ao trabalho híbrido, porque muitos líderes achavam que a produtividade ia cair muito, que eles não iam ter controle sobre os funcionários, que não iam conseguir controlar as entregas iam ser menores do que estavam sendo. Então tinha muita resistência, até que veio a pandemia e colocou todo mundo, não em híbrido, mas todo mundo em home office, todos os dias da semana. E a curiosidade foi que as nossas entregas, a nossa produtividade se manteve exatamente igual que ela era antes. Mas agora, trabalho híbrido passa a ser o novo normal? Se nós partirmos do princípio de que a maioria das empresas vão trabalhar com esse modelo híbrido, então talvez sim, pode passar a ser o novo normal. Mas eu não diria porque isso não serve para todas as empresas. Não cabe para todas. Acho que cada empresa tem que avaliar o que faz sentido para ela. E até porque, né, você tem, no nosso caso, nós temos usinas que trabalham 24/7. O híbrido ali não se encaixa. Nas áreas administrativas, que não estão no suporte direto à área de operações, talvez um trabalho híbrido funcione bem. Então, acho que cada empresa, cada área, cada função tem que avaliar o que cabe melhor ou não para aquela área específica, para a empresa específica. Mas relacionada à atividade da empresa em si, não necessariamente ao modelo de trabalho implementado. A atividade da empresa, a atividade da área, muitas vezes uma empresa em áreas distintas, você pode adotar modelos distintos, mas então eu não diria que é um normal que vale para todos, mas cada empresa tem que fazer a sua análise desse caso. Trazendo novamente o contexto da vida acelerada, do novo modelo de trabalho híbrido, ouve-se muito sobre as premissas hard skills e soft skills. Comenta um pouquinho para a gente sobre as características e competências profissionais que o mercado, né, traz
como premissas de contratação ou de desenvolvimento profissional? Acho que a gente passou por várias delas, especialmente as soft skills. Quando eu mencionei algumas competências de liderança, por exemplo. E quando eu mencionei de que é bastante importante avaliar o que a pessoa entrega, mas o como ela entrega. Isso aí é um exemplo recente de um jornal, semana passada, eu acho, falando de avaliação de desempenho, falando exatamente dessa questão de o que e como. E mencionava até o exemplo de, bom, não adianta um gerente ser super bom e entregar um tremendo resultado. E ele olha para trás e vê a equipe dele destruída com aqueles resultados entregues e não vai conseguir ter continuidade daquele nível de resultado. Então é exatamente o como ele entregou aquele resultado. Os soft skills dele não estavam muito bem desenvolvidos nesse exemplo. Exato. Então, os soft skills é o quanto você se relaciona bem com as pessoas da organização, seus pares, seu time, seus superiores, o quanto você, se líder, consegue fazer uma boa gestão de pessoas a ponto de envolver e integrar e motivar bem sua equipe. Já os hard skills, a gente está falando de competências mais técnicas, de saber fazer aquilo. Então, tem uma diferença um pouco que eu gosto de usar esse exemplo, né, de o que entrega, mas o como entrega. Então, acho que isso dá para... Fica bem claro, fica bem claro. Sário, a gente já falou aqui sobre algumas iniciativas, curiosidade, você trouxe até a sua própria história, né, e citou as competências. Mas, olhando uma posição de headhunter, de contratação, de business partner, que é o nosso caso aqui, né, a nomenclatura do nosso processo de seleção de pessoas. O que você diria que é necessário para evoluir e crescer no mercado de trabalho mais focado em desenvolvimento de carreira? Eu diria que capacidade de aprendizagem, se fosse listar um item. A capacidade de aprendizagem ele acaba sendo demonstrada de várias formas. Então, seja a curiosidade, como você citou, seja a busca constante por conhecimento técnico, seja a busca constante por entender o que mais eu posso fazer melhor, dessa inquietude de o que eu posso fazer de diferente, como é que eu posso inovar para que os resultados que eu preciso entregar ainda sejam melhores. E essa capacidade de aprendizagem, ela serve para tudo. Ela serve desde eu assumir uma função diferente, ela serve desde eu estar numa empresa diferente, num ambiente diferente, ou um negócio diferente, ou direcionar minha carreira para alguma coisa diferente. Então, a partir do momento que uma pessoa tem, de forma variada por alguém, por alguma metodologia, tem essa capacidade de aprendizagem elevada, ela tem um leque de opções aberto em termos de opções de carreira, mas ao mesmo tempo ela tem muito mais facilidade de entregar um bom desempenho nas organizações, nas áreas ou nas funções. A gente observa cada vez mais no mercado e até na mídia sobre o processo de seleção de pessoas, profissionais, de que os profissionais da área de RH eles olham muito o perfil daquele colaborador, e quando nós falamos em perfil, são todos os perfis. No mundo digital, as mídias sociais elas expõem exatamente a imagem e, consecutivamente, a reputação desse perfil, dessa pessoa. Como área de pessoas, isso é olhado? Isso é importante? Qual a importância dessa reputação, dessa imagem, da imagem que eu transmito como pessoa, mas também que ela se estende como profissional? Eu diria que não é uma regra, e eu diria que não é a maioria dos recrutadores que olha o perfil das pessoas, mas por vezes eu tenho certeza de que a curiosidade leva alguns a pesquisar as pessoas nas redes sociais. E as redes sociais estão falando desde LinkedIn, mas passando também por Instagram, Facebook, que são algumas coisas um pouco mais pessoais. E a partir do momento que você deixa essas redes abertas, ela é pública. Qualquer um pode entrar lá, consultar e entender quem você é. E é natural que eu tenha uma vida muito mais descontraída no LinkedIn, no Instagram, e tenha uma vida muito mais profissional. Então, por vezes, é interessante entender quem é essa pessoa de uma forma completa. As empresas estão buscando cada vez mais pessoas alinhadas aos seus valores, pessoas alinhadas aos
sua visão, a sua missão, os seus valores, ao seu jeito. Então é importante que quando a gente vai fazer uma contratação, exatamente para não errar contratando pelo currículo e depois no dia a dia você vê um comportamento completamente diferente da pessoa, por vezes é importante que você veja essa pessoa de uma forma um pouco mais abrangente. Mas eu não queria que a regra e a gente não tenha isso no processo como um passo a ser executado. Que seria aquele caso do contratei pelas habilidades e demiti pelo comportamento. Exato. Seria mais ou menos... Bastante comum, né, no mercado ter esse jargão de contrata-se pela habilidade, contrata-se pelo currículo e depois demite-se pelo comportamento. Vai novamente um pouco ao encontro, né? No currículo você sempre coloca muito o que você já realizou. E depois no comportamento no dia a dia você mostra como você entregou aquilo. Então se essas duas coisas estiverem bem equilibradas e casando muito bem, muito bom. Mas a companhia está cada vez mais preparada para enfrentar esses novos desafios. Como isso se dá? Se dá pelas pessoas. Se dá através das pessoas. Verdade. A Silor está muito robusta. Agora ela está uma empresa muito forte. Ela construiu uma base muito sólida. E isso é mérito de todas as pessoas que estão aí. A propósito, né, abrindo um parênteses, esses meus pouco mais de 4 meses, o que eu vi são pessoas muito apaixonadas pela empresa, muito apaixonadas pelo que fazem. Não é à toa que a gente vê funcionários com 30, 35 anos de trabalho e a média de tempo de casa é bastante alta. Isso também me deu uma impressão muito boa quando eu estava avaliando a Silor antes de ingressar. Se as pessoas ficam muito tempo lá, elas gostam muito da empresa. Ao mesmo tempo, se elas ficam muito tempo lá, porque também os líderes são respeitosos a ponto de dar oportunidades para essas pessoas, para que elas cresçam. Então, se essas duas coisas estão casadas, é exatamente com essas pessoas que essa base sólida agora construída pela Silor, com essas pessoas ela vai ter a capacidade de alavancar voos muito maiores, alçar voos muito maiores. E é exatamente, talvez por isso que a Silor vem se reorganizando de uma forma diferente, para ficar mais robusta para alçar esses voos maiores dentro das áreas de negócio e também através das pessoas. Então, por isso o foco cada vez maior nas pessoas, no clima organizacional, na capacitação dessas pessoas, no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento da liderança, para que torne esse ambiente muito mais seguro para o trabalho, um ambiente que gere muito mais confiança para as pessoas, para a liderança, para a organização como um todo, que acabe trazendo resultados ainda melhores comparados aos resultados que a gente já entregou. Então eu vejo essa base sólida construída, e a gente não está falando de uma base sólida apenas de uma empresa financeiramente muito saudável agora. A gente está falando de uma base sólida de uma empresa que tem pessoas muito sólidas que trouxeram a empresa até aqui. Sólida financeiramente, inclusive, mas que tem também capacidade de alçar voos. Carlos, e qual é o seu papel nesse momento da companhia? Você disse alçar voos maiores, transformação, crescimento. Qual foi o desafio depositado a você na sua chegada a Silor? Certo. Essa é uma questão que eu estou descobrindo a todo momento, o que é bastante bom. Porque a todo momento se descobre coisas novas, desafios novos, onde você consegue contribuir ainda mais. E o desafio passa exatamente pelas questões que a gente falou um pouco antes, né? De como é que eu, com a experiência que eu já tive em outras organizações, posso contribuir com o time Silor para que a gente consiga ter o time da empresa como um todo melhor preparado para esses voos maiores. Como é que nós podemos deixar as pessoas mais robustas para que elas tenham entregas ainda melhores dentro de um ambiente saudável, dentro de um ambiente de confiança, dentro de um ambiente prazeroso de se trabalhar, mas que ainda assim com resultados muito melhores. Então, como a gente consegue juntar todas essas peças dentro da organização e fazer com que isso aconteça? Então, talvez aí passe um pouco das aspirações para com a minha vida. Falamos bastante sobre o Carlos profissional.
Mas, assim como todo profissional, nós temos também o nosso lazer, a nossa diversão. Quem é o profissional Carlos na vida pessoal? A pessoa Carlos, ela procura estar o máximo possível do tempo disponível em família. Para quem me conhece um pouco mais de perto sabe que minha base é São Paulo, eu estou em São Paulo, eu já estava na Iara assim, antes. Porém, minha família mora em Santa Catarina, mora em Joinville. Minha esposa trabalha lá, minha filha tem 15 anos, estuda lá. A minha esposa é funcionária pública federal, então ela tem mais dificuldade de movimentação dentro do Brasil. Então a gente decidiu que ela fica e eu vou. Então, toda oportunidade no final de semana, eu procuro estar junto, procuro estar com família. Mas ao mesmo tempo, com família, eu procuro fazer programas que me recarreguem a energia para a semana que vai entrar novamente. Quando eu era criança, aos meus 8 anos de idade, eu fui morar com os meus avós, eu com minha avó, na Penha. Penha é uma cidade litorânea em Santa Catarina. Morava na frente da praia. E assim eu fiquei até os meus 15 anos. Então foi exatamente um período da vida que a proximidade com o mar marcou muito a minha vida. Então, finais de semana, o que eu procuro é sempre fugir para algum lugar, ficar o mais perto possível daquele cheiro de maresia. E aí, jogando futebol, tem um jet ski também, ando de jet ski, ou simplesmente vai para a praia, vai com o sol e se diverte com a família ali, jogando beach tênis, coisas dessa natureza. Então, a família, esportes, movimento e praia. Ótimo, é muito bom ter esses momentos de descontração também, né? Ajuda todos, a gente a enfrentar os desafios. Todos os profissionais precisam, né? Acho que a gente tem uma vida super corrida durante a semana, a gente falou um pouquinho da velocidade das mudanças, como as coisas vão. Isso não é exclusividade de liderança, acho que isso vale para todos. Então, por isso que eu sempre falo com todos que eu posso, seja meus pares, seja minha equipe, vamos buscar equilíbrio. A gente tem entregas grandes a serem feitas, a gente falou a respeito das expectativas das lojas de crescimento. Então, se as lojas querem crescer, as entregas vão ser maiores. A gente tem entregas amanhã maiores do que as que nós fizemos ontem. Então, é importante a gente estar preparado para fazer essas entregas. E preparado significa ter uma boa saúde física, ter uma boa saúde mental, estar com a vida pessoal equilibrada também com relação à família. Então, isso exige disciplina. Exige disciplina de se dedicar a esses pontos. Não é tão simples, né? Parece, mas não é. Então, se dedicar a esses pontos no final de semana, mas também só no final de semana você não consegue cuidar da tua saúde. Você vai ter que fazer algum investimento de tempo numa academia, numa comida, alguma coisa durante a semana. E para fazer esse investimento de tempo, você também tem que ter uma disciplina no seu trabalho. Não dá para ficar trabalhando das 7 da manhã às 8, 9 da noite e vai sobrar quase nada de tempo para você. Porém, as entregas têm que acontecer de qualquer maneira. Então, esse equilíbrio que tem que se encontrar, super importante para que essas pessoas que também são profissionais consigam ter a energia e a disposição suficiente para as entregas que não conseguem sem perder o balanço do pessoal. Perfeito. Agora a gente vai para um jogo rápido aqui, onde a gente traz alguns pontos e você fala um pouco da sua rotina. Então, eu vou trazer aqui uma ficha, uma música. Vamos lá. Eu adoro música eletrônica. Então, de forma geral, eu gosto de eletrônico. Não os eletrônicos super limitados, assim, super poderosos, mas uns eletrônicos um pouco mais suaves, aquele de início de balada. É o tipo de música que eu gosto. Uma série. A princípio, eu não gosto muito de séries, porque gera aquele compromisso de você ter que ver o próximo episódio, e o próximo episódio, e o próximo episódio, as temporadas que nunca se acabam. Mas, porém, tem umas séries daquela trilogia de Chicago PD, Chicago Fire, Chicago Med, que são mais curtas. Elas são séries longas, mas a cada episódio tem uma história que começa com início, meio e fim. E eu gosto daquela série porque ela fala muito de sentimento, traz uma série de mensagens interessantes, fala muito de valores.
Então é algo que me atrai. E ser uma boa distração de um momento de lazer. Vamos lá. Lazer. Falando em lazer. Lazer. Bom, eu acho que passei um pouquinho a respeito da minha proximidade com a arte, dessa necessidade que eu sinto de alguma forma. Né? Então, o meu lazer é, de preferência, movimento, qualquer movimento que seja, jogando, andando, correndo, pedalando, próximo ao mar e, de preferência, também com família. Esse é o meu lazer muito especial. Quanto ao time do coração, eu fui extremamente influenciado pelo meu avô, ser torcedor do Botafogo do Rio de Janeiro. Do Rio. Então, se você me pergunta qual é o teu time, a primeira coisa que vem na minha mente é Botafogo. Mas se você me perguntar a escalação, ou pelo menos o nome do goleiro do Botafogo, eu não vou saber te responder. Até porque futebol não é uma das minhas paixões. Então, eu diria time Botafogo, mas nada fanático. Um líder inspirador. Eu tive alguns ao longo da minha carreira, mas para mim ainda a referência de líder, o nome dele é Ernesto Reisman, ele foi presidente da Embraer durante muitos anos que eu trabalhei lá. Depois de lá eu já convivi com muitos outros líderes bons também, todos muito bons, como eu mencionei, tive essa sorte na minha carreira, mas a inspiração que ele me trazia em vários aspectos é diferenciada. Ele é o meu exemplo de liderança. Carlos, você tem alguma frase, algum hábito, algum mantra, alguma fala que você reforça, que você transmite para a sua equipe, para os pares? Não tenho nenhum mantra, nenhuma frase pronta, mas eu sempre tento influenciar a minha equipe, sempre que possível, com uma pegadinha no pé, para que eles busquem o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Busquem o equilíbrio entre trabalho, mas também a saúde física e mental que você vai cuidar fora dos horários de trabalho é importante porque ela vai influenciar, ela vai trazer impactos ali, esse impacto pode ser positivo ou negativo. Então eu sempre tento influenciar a minha equipe para que busque esse equilíbrio. Então, como eu mencionei, a gente tem muito para fazer, a gente tem muito para entregar e a gente vai entregar. Mas a gente não pode esquecer que aquela pessoa profissional, aquela pessoa ela tem uma outra vida também fora. Essa vida tem que estar equilibrada. E nós falamos de carreira, de pessoas, de liderança, de propósito. Qual é o seu propósito? O que te move como profissional? Eu estou numa fase, eu não sei se é bom ou ruim, mas estou numa fase onde eu busco fazer entregas. E a entrega no sentido de como eu posso me entregar para algo, para que com toda a experiência que eu adquiri ao longo da minha carreira, dos vários anos que eu já tenho de profissão, o como eu posso contribuir para algo melhor, para algo maior. O quanto esse conhecimento pode ser usado por outros, o quanto eu posso compartilhar esse conhecimento. Então, meu propósito hoje ele passa muito por aí. Compartilhar conhecimento adquirido com quem faça sentido, com quem precise e aonde eu possa ter essa oportunidade de compartilhar. Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no CIBcast. Foi um prazer conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória de carreira. Gostaria de deixar aqui um espaço para os seus agradecimentos. Obrigado, Ana. Foi um prazer estar aqui. Como eu mencionei no início, estou me sentindo super bem aqui na Zilor. Fui super bem recebido. Acho que o ambiente de trabalho é super gostoso. Tem pessoas muito engajadas, muito dedicadas, muito capazes, que me receberam muito bem. A gente tem muitos desafios, sim, mas eu confesso que fico positivamente surpreso, até positivamente, com o que eu encontrei na Zilor, pelas oportunidades que a gente tem de fazer mais e melhor, de tornar essa empresa uma empresa ainda melhor comparado ao que ela já é. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado por essa oportunidade. Nós que agradecemos, muito obrigada. E você que nos acompanhou, essa foi mais uma edição do Leadercast. Acompanhe as nossas vagas em nosso canal do LinkedIn. É só acessar o QR Code. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.